Esse aqui não é só mais um mouse. Ele tem um sistema operacional próprio e até quebrou a máquina de teste da Razer. Promete ser o salto mais insano da última década. E sim, estamos falando do clássico, o DeFader, mas não na versão normal, que já foi testado e aprovado por Faker e Nico. Então, sem mais delongas, fiquem com essas imagens maravilhosas desse mouse bem pro review. Tá, agora vamos lá, vamos começar pela caixa. A caixa, como vocês podem ver aí, é uma caixa bem minimalista, tá? E também o conteúdo dela é bem compacto, podemos dizer assim. Porque vem, além de manuais, junto com o texto de garantia, vem o DeFader V4 Pro, claramente. Vem o cabo USB-C trançado, mas ele é apenas trançado. Ele apenas vem com aquele nylonzinho, mas não chega a ser o paracorde. Vem com alguns acessórios como mouse tape, né, que é para aderência do mouse. E claro, o dongle, que é para o receptor, né, e o transmissor ali do mouse, basicamente. E falando sobre o dongle, ele é uma obra à parte. Ele está completamente redesenhado em relação ao seu anterior, o V3 Pro. E para você ter noção, ele está altamente pesado, porque tem dentro dele internamente um pezinho que faz ele literalmente grudar na mesa. Isso é muito interessante, porque nos anteriores ele não tinha esse peso, ele era meio levinho. Então, de vez em quando ele escorregava e caía embaixo. Agora não acontece mais, porque de fato o dongle está bem pesado. Além disso, vem uma antena nova e alguns LEDs a mais. E esses LEDs são um negócio bem interessante, porque são 3 LEDs. Cada um deles você pode setar para ser uma coisa. Por exemplo, o primeiro, se a taxa de atualização do mouse está, sei lá, em 1000 Hz, 2000, 4000, 8000, isso você pode ver pela cor. Também tem nível de bateria, por exemplo, então você consegue ver tanto polling rate quanto nível de bateria ao mesmo tempo, só olhando para o dongle. E ainda tem um terceiro LED que você pode configurar por ali, por exemplo, o nível de conectividade, se o nível tá bom ou não. Então, se o sinal tá ruim, ele vai mudar de cor. Então, por exemplo, se eu setei meu mouse em 1000 Hz e a bateria tá cheia, ele vai ficar verde, verde, verde. Entendeu? No meu caso aqui agora, ele tá mais ou menos amarelo esverdeado na primeira. Isso quer dizer que é o sinal dele, ou seja, ele tá meio longe do mouse, então ele já perde um pouco de qualidade de sinal, mas ficou verdinho de novo, mas enfim. Aqui do meio é a bateria, certo? Ou seja, tá verdinha, ou seja, a bateria tá bem cheia. E aqui, o último, é o polling rate que eu escolho. Normalmente eu uso em 2000 polling rate, então ele vai ficar em amarelo. Pelo software da Razer não tem como trocar ele, tá? Não tem como trocar as cores de qualquer coisa, mas, por exemplo, eu queria colocar o polling rate que eu uso em verde, para ficar tudo verdinho, mas não tem como. Tá, agora vamos falar só do mouse. O mouse especificamente, o Razer DeFader, ele já é um mouse clássico. Muita gente já gosta dele por conta do shape dele, correto? Então é um mouse que, pelas minhas pesquisas aqui, já foram mais de 20 milhões de unidades vendidas, né? E 2 pessoas específicos já estavam usando esse mouse, que foram o Faker e o Nico. Nada mais nada menos que esses 2 caras. Pra quem não sabe, vai pesquisar, vai pesquisar, vamos dar o trabalho. Pra quem não sabe, o Faker é um dos maiores jogadores de LoL e o Nico é um dos maiores jogadores de CS, beleza? Ajudei? Beleza. Esses caras testaram o mouse e falaram, cara, só não muda o shape. Deixa o shape clássico, o que todo mundo gosta. E a Razer ouviu. Ela só mudou a parte interna do mouse e que trouxe algumas melhorias. Mas calma, antes de a gente falar das coisas internas dele, vamos falar sobre as características. Eu tô com minha colinha aqui porque é meio difícil. Vamos lá. A pegada do mouse é basicamente a ergonômica que todo mundo gosta da Razer. E sim, o DeFader, ele é um dos melhores mouses para quem que gosta de pegada ergonômica e não quer aquela pegada, por exemplo, do G Pro. E falando do Superlight 2, vamos fazer uma pequena comparação contra ele, beleza? Porque o V4 Pro pesa só 56 gramas e tem uma diferençazinha da versão branca para a versão preta. Ele consegue ser mais leve que o Superlight 2, sendo 3% maior, ou seja, por ser 3% maior, já sabe que para quem vai servir esse mouse vai ser para pessoas que têm mão média para maiores, né? Porque quem tem mão pequena
fica complicado. Dentro dele tem uma estrutura chamada Biodazed, polímero Biodazed, tá? Que é 72% mais durável e também não tem aqueles rangidos, ele não tem aquele joguinho, sabe? O mouse é bem rígido, bem, sabe? Bem consolidado no negócio, sabe? Robusto, podemos dizer. Então sim, esse mouse passa uma confiança, mano, inacreditável quando você tá jogando, tá? Você não tem um joguinho, por exemplo, que tinha no Vaxi, né? Que a gente pegava o mouse, por exemplo, aqui, ó. A gente pegava o mouse aqui e apertava aqui, ele não range nem ferrando, e nem aperta os botões laterais, tá? Ele só existe, entendeu? Posso fazer a força que for aqui, ele não vai ceder em nenhum momento. A estrutura realmente tá de parabéns. E mais legal é que a estrutura tá reforçada, mas continua sendo um mouse bem leve. Apresentando o mouse para vocês, esse aqui é o DeFeder V4 Pro, tá? Você pode ver o shape dele é igual ao anterior, tá? Basicamente, o shape já, mano, muito bem consolidado no mercado, tá? Ele vai ter 2 botões laterais aqui, tranquilo, 2 aqui em cima, junto com o scroll óptico, e também... E aqui, basicamente, a parte de baixo vai ter o sensor, né? Junto com o botão para você ligar e desligar o mouse, e também esses fits, cadê? E também vai ter esses fits aqui, que são, mano, incríveis, e acho até que tem uma evolução do V3 Pro. E esse mouse traz umas novas switches da Razer, que são a geração 4, né? Mais duráveis, mais leves também. Segundo a Razer, são mais de 100 milhões de cliques. E é um feedback muito, muito limpo, sem delay, sem oxidação, sem double click. E de fato, esse mouse, quando eu peguei ele para testar, a primeira coisa que me chamou muita atenção é o feedback tátil que você tem. É um clique seco, mas um clique muito limpo, muito, muito, muito limpo. É gostoso de você dar taps com esse mouse. E nunca senti isso em nenhum outro mouse. Então, de fato, a Razer acertou em cheio na construção desse e na escolha do switch também. Vamos para as principais características de lançamentos da Razer nesses últimos anos, que é o scroll óptico, tá? O scroll óptico vai beneficiar a galera que usa muito ele, por exemplo, no CS a galera usa muito para pular em vez da barra de espaço e para fazer o bunny hop, assim, movimentações mais precisas e limpas, né? E com o scroll antigo, você tinha, assim, uma certa precisão e etc, porque o scroll era muito bom, foi uma das coisas que eu elogiei quando eu fiz o review do V3 Pro, do Viper, tanto do DeFeder também, que era um scroll bem gostoso de se usar. Mas ao longo do tempo esse scroll acaba se desgastando e também, às vezes, pode rolar um ghosting. Já com esse sensor aqui, que é meio que o sensor óptico que tem dentro dele, você não vai ter nenhum double click ou ghosting no sensor, ele vai ficar rodando em falso e nada do gênero. Por quê? Porque é literalmente uma linha que passa lá e vê se você rodou o mouse ou não. Então, isso traz uma confiança muito grande, também traz durabilidade ao mouse. Então fica a dica, se você usa muito o scroll do mouse, tá aí uma boa oportunidade de você trocar o seu mouse. E claro, um bom mouse tem que ter um sensor muito bom também. Nesse caso, o Razer traz o Focus Pro 45K Gen 2, que sim, esse sensor quebrou a máquina de teste da Razer. É bizarro isso. Você que é DPI, ele vai até 45 mil, velocidade 900 IPS, aceleração 85G. Ou seja, é perfeito. E cara, além de quebrar, né, o sensor de teste da Razer lá, a máquina de teste, o mouse entregou aqui 99,8 de precisão e também ele é 50% mais suave que o Hero 2 da Logitech. Ou seja, de fato é um sensor bem mais confortável de se usar. Alinhado ao software da Razer, que tem até uma feature que você pode inclinar o sensor, né, para ele, por exemplo, você usa a sua mão assim meio que na diagonal, e você pega o seu mouse assim na diagonal, você consegue corrigir isso pelo software, então meio que o mouse entende que você tá assim, reto. Então, alinhado junto isso ao software, cara, o mouse fica coisa linda. Primeira vez, cara, eu instalei o mouse e joguei. Primeiro DM, eu já senti uma diferença muito bruta no rastreio do mouse. Isso porque eu tava usando em 2K de poly-rate. Eu tenho um monitor 360, então dá pra notar a diferença, tá? Em relação, por exemplo, ao V3, que eu tava sentindo um pouquinho menos fluido, menos suave, e com esse sensor, cara, sei lá, pode ter sido placebo, mas de fato eu senti um conforto maior ao jogar. E já que estamos falando de polling rate, né, que eu uso 2K e etc, esse mouse vai até 8000 de polling rate com o Hyperspeed Gen 2, tá? Ele usa essa nova geração de wireless, speed wireless, né? Basicamente, com a latência média de 0.291 ms, ou seja, muito mais baixo.
E a bateria, com a atualização de software, ele vai até 150 horas de bateria, isso, claro, em polling rate mais baixo. E lembrando que na caixa, acho que tem escrito 120 horas, mas agora, depois do lançamento, o Razer mandou um update, que eu já atualizei aqui até, de firmware pro mouse, que agora vai chegar na 150, então 150 horas. Tá, beleza. E pra quem é esse mouse? Esse mouse é pra quem joga sério, é pra quem realmente quer o máximo do máximo do máximo, tanto em relação a sensor, a switch e até mesmo o scroll do mouse. Porque, como falei, pra quem joga bastante, né, e pula bastante no scroll, acho que é uma mão na roda. E sim, o mouse entrega tudo. O mouse é muito confortável, por trazer o shape antigo, cara, ele é muito, muito confortável. O desempenho dele em jogo é incrivelmente bom. De fato, é um mouse muito confortável. Eu pensei que eu prefiro o mouse mais ambidestro, como, por exemplo, o Viper V3 Pro, que é que eu uso no meu dia a dia. Mas esse mouse me surpreendeu de tal forma que eu quero trocar. Assim, é muito mais confortável, parece que a bala pega mais, o rastreio é bem mais preciso, até mesmo por conta dos fits, né? Os fits eles são de PTFE e, cara, são sensacionais. Tipo, o mouse em si é incrivelmente bom. Então, sim, por exemplo, se você tem um V3 Pro, um Death Eater V3 Pro e quer trocar pro 4, você pondera o seguinte: cara, eu vou precisar do scroll, por exemplo? Sim. Beleza, aí você troca. Não, pensa mais um pouquinho. Porque além de, claro, o sensor é um pouco melhor, você sente um pouquinho mais de suavidade no movimento, mas talvez para quem já tem o Death Eater V3 Pro e não jogue profissionalmente, por exemplo, ou jogue no nível muito alto, talvez não precise. Então, pondere um pouco. Então é isso, guys. Se você gostou, deixe seu like, seu favorito. Se possível, comenta aí embaixo o que você acha do mouse. E é isso. Tamo junto, até a próxima e tchau.